Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, em casa, né? Praticando bastante aí os exercícios. E hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, da apostila 2, tá? Então vocês vão pegar a apostila para fazer todas as anotações que precisarem, caderno também, assistam o vídeo com calma, né? Deem pausa no vídeo, façam as anotações. E se quiser, pode acompanhar pela apostila também, não tem problema, tá bom? Então vamos lá? Vamos pegar a apostila? Vamos lá. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula de hoje, que, como eu disse para vocês, é da unidade 2 da apostila 2, né? Que vai tratar sobre a revisão da formação de palavras, frisando a nossa composição, tá? Então, vamos lá. O tema de hoje é formação de palavras na revisão das composições, ok? Que podem ser duas, a justaposição e a aglutinação. Então, é isso que nós vamos revisar. É um conteúdo que vocês já viram, né? E por isso que é só uma revisão. Vocês tiveram informações sobre esse conteúdo tanto no 6º ano quanto no 7º ano, tá? Então, é uma questão de relembrar mesmo. Então, vamos, primeiro momento, entender o que é essa composição, né? Essa ideia dessa formação de palavras. Então, a composição, ela é a união de duas ou mais palavras. A partir dessa união, formará-se outras palavras. Como assim, Luana? Bem, eu vou ter, né? Vamos trabalhar se fosse uma ideia de duas palavras. Eu vou unir duas palavras já existentes na nossa língua, né? E a partir dessas duas palavras eu vou formar uma nova palavra. E é por isso que aí dentro dessa composição vão ter dois exemplos diferentes. Uma de justaposição e uma outra de aglutinação. São processos diferentes. Então, Luana, melhora para mim essa ideia de composição, que eu ainda não entendi, essa união de duas palavras. Eu vou melhorar. Olha só, se eu dissesse para você o seguinte, a palavra pontapé. A palavra pontapé, ela foi formada de duas, do ponta mais o pé. O ponta mais o pé formou-se pontapé. A palavra segunda-feira foi formada de segunda mais feira. E aí formou-se segunda-feira, ok? Por isso que eu digo que isso é uma composição, porque eu formo outras palavras a partir de duas ou mais, tá bom? E aí existem essas duas, justaposição, esses dois processos, a justaposição e a aglutinação. E é agora que vocês vão entender melhor essa diferença, né? A diferença da justaposição para a diferença da aglutinação. Então, eu vou começar com a composição por justaposição. É assim, ao juntarmos duas ou mais palavras ou radicais, não ocorre alteração fonética. Luana, continuo não entendendo. O que é essa alteração fonética? A alteração fonética altera o som. Quando eu falo em fonética, eu falo de som. Então, quando eu falo que a justaposição, quando eu junto as duas palavras e não ocorre alteração fonética, eu estou tratando de uma composição por justaposição. É a mesma coisa do exemplo que eu acabei de dar para vocês. Eu não dei o pontapé e não dei a segunda-feira. Então, o ponta mais o pé, que formou pontapé, não teve alteração fonológica quando eu juntei as duas palavras. A mesma coisa aconteceu com a segunda-feira. Quando eu juntei a segunda com a feira, que formou segunda-feira, também não ocorreu nenhuma alteração fonética. Então, quando isso ocorre, quando eu pego essas duas palavras e uno, ou três que seja, quando eu uno essas palavras e não ocorre nenhum problema sonoro, eu vou dizer que essa junção se deu por composição de justaposição, tá? E só para deixar bem claro, essa formação ela pode ser tanto com ou sem o hífen, tá? Pode ter palavras com hífen, pode ter palavras sem hífen, tá?
Então, olha ali os exemplos que eu botei para vocês. O passatempo, que foi formado de passa mais o tempo. A quinta-feira, que foi formada da quinta mais a feira. O girassol, que foi formado da palavra gira mais o sol. E eu botei até um adendozinho ali embaixo sobre essa palavra, porque pode surgir alguma dúvida com relação a isso, né? Do que? Percebam que tanto passatempo quanto quinta-feira, eu não acrescentei letra alguma e nem tirei letra alguma, né? Eu apenas uni o passatempo sem if e o quinta-feira com if. Com relação à palavra do if, a gente vai ver uma próxima aula, né? Que, se eu não me engano, vai ser na próxima mesmo, né? Depois dos exercícios. A gente vai fazer exercícios e depois que fixar bastante exercícios, a gente vai voltar para a ideia do if, que também está na apostila, para a gente poder entender. Mas o girassol, ele, quando eu formei do gira mais o sol. E quando eu transformei, acrescentou um S, perceberam? Né? Quando eu uni o gira com o sol, eu coloquei um S. Aí, né, exatamente eu acrescentei para não alterar a fonética da palavra. Porque se ficasse o gira e o sol apenas com S, não ia ficar girassol, ia ficar girasol, né? Esse som ele ia mudar esse S ia mudar de som. Então esse S que foi acrescentado no girassol, ele foi acrescentado exatamente para manter a sonoridade dessa palavra, tá? Tanto que eu coloquei ali tá até em amarelinho. Em girassol houve uma alteração na grafia, o acréscimo de um S, justamente para manter inalterada a sonoridade da palavra, né? Então ela foi colocada ali realmente de propósito, né? Para manter a sonoridade da união das duas palavras e sim continuar mantendo ela como justaposição, tá? E o couve-flor, que é a união do couve mais o flor. O couve mais flor deu-se couve-flor. Então percebam que não é difícil, né? A composição por justaposição é exatamente a união das palavras sem alterar o som, né? Eu uni as palavras e essa união não sofreu nada foneticamente falando. E aí eu vou dizer então que aí ela foi dada por uma composição de justaposição. Tudo bem? Vamos para a aglutinação. Então, a composição por aglutinação é exatamente oposto da justaposição. Na justaposição, quando eu uno, não tem alteração. Já na minha aglutinação, já sofre, tá? Essa alteração. Então, olha ali. Composição por aglutinação. Ao unirmos dois ou mais vocábulos ou radicais, ocorre a supressão de um ou mais de seus elementos fonéticos, né? Então, quando eu falo que ocorre a supressão de alguns elementos fonéticos, que ele pode ou acrescenta ou tira o som, tá? Só cuidado para vocês não confundir essa ideia, né? De quando coloca uma letra, de quando tira uma letra, ou quando se troca uma letra para formar uma nova palavra. Ah, no quinta-feira, por exemplo, não entrou e nem saiu letra. Mas já o girassol entrou um S. Então, nessa troca, eu vou dizer que é uma aglutinação. Não, eu não digo da letra, eu digo do som, ok? Então, na aglutinação, vai ter essa mudança. Ou você, por tirar uma letra, ou por você colocar, ou por você trocar, vai ter essa mudança fonética. Ou seja, a mudança vai alterar o som da palavra. Então, olha ali os exemplos. Embora. Embora é a formação de 3 palavras. É do em, mais o boa, mais o ora. Percebam que há uma bagunça na formação, né? Porque o em ele se manteve, mas o boa já saiu o a, né? E no ora, como nós já sabemos, o H não tem som, também saiu o H. Então já caiu 2 letras, mas mudou também a fonologia. Ó, em boa hora virou embora. Então percebam que há essa diferença. Em boa hora para embora.
Então, há uma alteração no som. Então, se há uma alteração no som, eu vou dizer que essa palavra ela foi formada por uma composição por aglutinação. Olha ali o fidalgo. O fidalgo, né, ela é uma palavra que se refere a uma ideia de família nobre, e aí ela foi formada por filho de algo, né? Então, filho de algo, ele é fidalgo. Caramba, Luana, essa aí realmente mudou, né? Pois é, essa aí mudou a beça, né? Então, de filho de algo virou fidalgo. Olha só como houve uma grande mudança aí, né? Então, isso aí, vocês têm que prestar bem atenção. Se eu tenho junção de palavras e essa junção não sofre alteração fonética, eu vou dizer que ela é formada por justaposição. E se ela une e ela sofre, eu vou dizer que ela é aglutinação. Vamos lá. Agora, olha só. Se vocês não sabem a formação da palavra, por exemplo, e Luana não sabia que fidalgo veio de filho de algo. Da mesma forma que eu não sei que o hidrelétrico é o hidro mais o elétrico. Então, assim, vocês também têm que ter um pouco de malícia nessas formações dessas palavras, né? Então, vamos lá. Hidrelétrico. Então, ela veio da formação do hidro mais o elétrico. Então, hidroelétrico deu hidrelétrico. Agora, cuidado, que estão vendo que esse O do hidro, ele caiu. Então, quando ele deu hidro com elétrico e formou hidrelétrico, houve alteração nesse som. Não é mais hidroelétrico, e sim hidrelétrico, né? Esse som do O, ele sumiu. Então, fez falta aí na sonoridade, tá? E planalto, que é plano mais alto, deu planalto. Mesma coisa aí também. Esse O que caiu do plano, ele faz com que há essa mudança fonológica no planalto, né? Plano alto, planalto. Então, há também uma mudança. Bem, não é difícil, né? Uma matéria, como já tinha dito, que vocês já viram e a gente só está relembrando, ok? Então, a formação de palavras por composição só podem ser classificadas em composição por justaposição e composição por aglutinação. A justaposição, não, né, quando eu uno dois elementos ou mais, não há mudança fonológica. Já na aglutinação, quando eu uno dois ou mais elementos, há alteração fonológica, tá? Então, não esqueçam que a gente está falando de som, não é de escrita. Então, vamos treinar? Eu peguei exemplos da própria apostila, tá? São exercícios da apostila. Então, o que eu aconselho vocês? Façam o seguinte: peguem a apostila, né? E vamos exercitar juntos. Eu deixei os exercícios quando eu for conversando com vocês está em branco, não tem resposta, exatamente para dar tempo de vocês pausarem o vídeo, responder na apostila e depois eu libero o gabarito para vocês logo em seguida, tá? Então a gente faz exercícios e depois a gente corrige ao mesmo tempo, tá bom? Vai estar escrito para vocês ir pausando o vídeo. Eu vou fazer devagarzinho para dar tempo de vocês acompanharem, ok? Então, vamos lá. Esse exercício, ele tá na página 55. Opa, desculpa, esse não. Esse tá na página 53. É o textozinho. Então, eu vou ler o texto para vocês. Quem não tiver com a apostila em mãos, e sim com um caderno, com papel, aumenta um pouquinho aí a tela para poder conseguir acompanhar a leitura. Então, vamos lá. O texto que você vai ler agora é um trecho da peça O Pagador de Promessas, de Dia Gomes. Leio. Rosa, bem feito. Você não quis botar almofadinhas como eu disse? Só para poder deixar bem claro, né? Aí é um diálogo, que é um teatro, e com dois personagens, a Rosa e o Zé. Rosa não é Rosa Flor, tá? É Rosa Pessoa. Então, a Rosa é a mulher e o Zé é o homem. O Zé, convicto, não era direito. Quando eu fiz a promessa, não falei em almofadinhas.
A Rosa. Então, se você não falou, podia ter botado. A santa não ia dizer nada. O Zé. Não era direito. Eu prometi trazer nas costas como Jesus. E Jesus não usou a almofadinha. Rosa. Não usou porque não deixaram. O Zé. Não, nesse negócio de milagres é preciso ser honesto. Se a gente embrulha o santo, perde o crédito. De outra vez, o santo olha, consulta lá os seus assentamentos e diz: Ah, você é o Zé do Burro, aquele já me passou a perna, e agora vem me passar nova promessa. Pois vá fazer promessa para o diabo que o carregue, seu caloteiro de uma figa. E tem mais, santo é como um gringo, passou o calote num, todos os outros ficam sabendo. A Rosa. Será que você ainda pretende fazer uma promessa depois desta? Já não chega? O Zé. Sei não, a gente nunca sabe se vai precisar. Por isso, é sempre bom ter as contas em dia. Então, vamos lá? Vamos para as perguntas. Na pergunta A, diz assim: o que esse trecho revela com relação ao caráter de Zé? É uma questãozinha de interpretação, né? E a história, na verdade, é um pedacinho, né? Um trechozinho só. Mas o Zé, ele fez o quê? O que a gente consegue entender? Ele fez uma promessa, né? E aí ele está cumprindo, carregando uma cruz nas costas. E aí a Rosa diz para ele que ele poderia ter colocado uma almofadinha ali no ombro para não machucar, né? E aí ele diz que isso não é justo, porque ele não prometeu isso. Ele não disse que ele ia colocar uma almofadinha, que ele ia apenas carregar a cruz. Então, qual é o caráter dele? Que ele é uma pessoa honesta, né? Que ele tem palavras, que ele cumpre com a palavra dele. Então, o texto ele revela exatamente isso, que ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa que cumpre com a sua palavra, porque ele disse que ele ia carregar daquele jeito e ele não quis botar almofadinha nenhuma, porque ele não disse que ele ia botar almofadinha nenhuma. Essa é a questão, é a resposta da A. E acabar que eu falei, não dei tempo de vocês fazerem, né? Mas é bom que a gente debate o texto também, para vocês entenderem melhor. Na B, fala assim: nesse trecho, há uma expressão formada por 3 palavras, que juntas formam uma única unidade de sentido. Então, eu estou dizendo que eu tenho uma palavra que ela foi formada, 3 palavras, que formou-se uma nova. Qual será? Procure aí no texto aonde está essa palavra. Vamos lá, dar uma pausinha no vídeo. Procurem a resposta. Eu já sei que se trata de uma composição. Já, né? A expressão é o Zé do Burro, né? Que ela foi formada pelo Zé, pelo do e pelo burro. O Zé do Burro formou-se Zé do Burro, tá? Essa é a minha palavra. Nascer, ele fala assim: essas palavras separadas apresentam o mesmo sentido que quando estão juntas, formando uma expressão. Explique essa resposta. Então, se eu separasse o Zé, separasse o do e separasse o burro, elas teriam o mesmo sentido do que Zé do burro? Sim ou não? Pense um pouquinho. E aí, deu tempo? Bem, claro que não, não é? O Zé do burro ela é uma palavra, o Zé sozinho é outro, o do é uma preposição qualquer e o burro é outro, né? Então, elas separadas não tem nada a ver com a mesma ideia delas juntas, tá? Então, a resposta é não. Aí ele pede para explicar o porquê que não é, né? Porque cada palavra sozinha apresenta um sentido. E quando eu formo uma única palavra só, ela tem um outro sentido, né? Então, quando elas estão juntas, elas criam um novo sentido do que elas separadas, diferente, isoladas, né? É a mesma coisa quando eu falo para vocês assim, por exemplo, se eu dissesse para vocês, vamos pegar uma palavra, uma composição de uma palavra que não tenha, de repente, um sentido para vocês. Se eu dissesse assim, amor, né? Amor é uma palavra qualquer, correto? Agora, quando eu digo amor perfeito, é uma outra palavra, né?
Mal. Mal é uma palavra. Mal me quer é uma outra coisa. Então, mal é um, me é outro e quer é outro. A mesma coisa acontece com o Zé do burro, né? Então, Zé do burro, uma única palavra só, ela apresenta um sentido que ela foi criada para aquilo. O Zé, o do e o burro, cada um tem o seu sentido. Ok? Então, vamos conferir nosso gabarito? Vamos lá. Olha ali. Bem, na primeira, né, do que ele revela, o caráter do Zé, tá ali, é uma pessoa que cumpre com sua palavra, foi o que a gente falou, uma pessoa honesta. Na B, a palavra que a gente queria achar, que é composta de 3, é o Zé do burro. E na C, né, para explicar se elas têm os mesmos sentidos sozinhas ou formado uma nova palavra, não, porque cada um tem o seu sentido, ok? Na número 2. A número 2, que está na nossa página 54, é uma tirinha. Então, vamos ler a tirinha. Agora leia esta tira com os personagens Calvin e Haroldo. Tum, corta. Xi, é melhor a gente ir embora. Parece que tem uns adultos aí querendo jogar tênis. Bem, eles estão jogando vôlei numa quadra de tênis, né? Vamos responder as nossas questões, então. Na A, tá assim. Calvin e Haroldo estão brincando de jogar vôlei. O que há de inusitado nisso? Acabei de dar a resposta, né? Eles estão jogando vôlei aonde? Quadra de tênis, né? Na B, com que função as expressões tum e corta foram empregadas? Bem, quando ele fala tum, ele soca para um lado, pum, corta para o outro. É exatamente o som dos toques, né, que eles estão representando dentro do jogo, né? De bater na bola, de cortar a bola. Então, ele representa o som dos toques ali do jogo. Na C, a palavra embora foi formada a partir da junção das palavras em, mais boa, mais hora. Ao serem unidas, cada uma dessas palavras manteve sua forma original? Sim ou não? E por quê? Bem, quando eu formei, né? Percebam que está assim, em, mais boa, mais hora. Em boa hora. Em boa hora. Tem o mesmo som de embora? Não. O que aconteceu nessa formação aí? Letras saíram, né? A gente já até tinha comentado sobre essa. Saiu o A e saiu o H. Então, o A e o H foram suprimidas dessas duas palavras, do boa e do hora. E aí formou-se o embora, ok? Então, vamos conferir nosso gabarito? Vamos lá. Na primeira, né, o que está de inusitado é eles estarem jogando vôlei numa quadra de tênis, foi o que nós falamos. Na B, os sons de tum e corta lá foram empregadas para representar o som dos toques dados pelos personagens na bola, ou seja, lá no jogo, né? Então, é os sons na qual eles faziam no jogo. E a C, que é a ideia original da formação das palavras, do em mais boa mais hora, dando-se embora, né? Se ela manteve ou não. Ela não manteve porque as letras foram suprimidas. Aí, se vocês quiserem colocar para facilitar as letras, foram as letras A e o H, né? O A e o H saíram e assim formou-se o embora. Viu, pessoal? Super tranquilo, né? Viu como dá para fazer? Então, para ver se realmente vocês estão super craques aí na composição das palavras, justaposição na aglutinação, vocês vão fazer esses 3 exercícios aí, né? As páginas 55 toda, 56 toda e 58 toda. Eu pulei a 57 porque 57 ficou questão de redação, tá? Então, façam a 55, a 56 e a 58, que aí na próxima aula eu volto com essa correção dessas páginas, tá bom? Enfim, eu vou fechar hoje a nossa aula. Não vou fechar com a minha imagem, né? Como de costume. Essas aulas eu vou deixar sempre uma imagem para vocês. E essa imagem aí, que eu acho que vocês vão gostar, vão até rir, né? Bem, que são dos Vingadores. E exatamente eu pensei nessa imagem aí
que é para a gente combater, tentar juntos, todos juntos, unidos, né? Que é o que eram os Vingadores, eram assim, eles trabalham juntos para combater o mal. E nós somos os Vingadores nesse momento, combatendo um mal, que a gente vai descobrir que mal é esse na próxima aula. Então, vou deixar aí para vocês esse suspense de quem é esse mal que a gente vai combater juntos. Vamos ver quem vai acertar, tá bom? Então, um grande beijo. Estou com muita saudade de vocês, né? E façam esses exercícios aí para a gente poder tá gabaritando a nossa avaliação mais para frente, tá? Um beijo. Tchau, pessoal. Fique com Deus.